ordem de Jesus para que nós passemos para o outro lado é que muitas das vezes o Senhor ele nos convida a nos levantar, deixar o que estamos fazendo e fazer o que Ele quer. É o mais difícil, né? Porque a tendência nossa é fazer o que nós queremos. Mas nesta manhã Ele diz para nós assim, ó, é melhor obedecer ainda que não seja aquilo que nós queremos ou gostamos. Porque quando obedecemos, alguma coisa lá na frente vai fluir para nós. Então a primeira coisa que nós vemos é isso. Segundo, Deus sempre tem um propósito quando Ele nos ordena a ir para o outro lado. Ou seja, precisamos sair da mesmice. Às vezes estamos passando situações e nos acomodamos, né? Ficamos ali, mas o Senhor ele viu a necessidade de convidar os discípulos para passar para outra margem, né? Passar para o outro lado pode significar para mim uma coisa e para os irmãos, os nossos ouvintes, pode significar outra. Nós vemos que a cada pessoa nesta manhã, o Senhor convida para que passe para o outro lado. Ou seja, sai da tua zona de conforto. Sai do teu comodismo, porque eu quero agir na tua vida. Para, primeiro, se comprometer com Deus. Quando ele diz passemos para outros lados, os discípulos poderiam muito bem, depois de um dia de cansativo de pesca, depois de um dia de ministração da palavra, poderia dizer, nós vamos descansar. Mas o Senhor nos convida nesta manhã, que nós venhamos sair da nossa zona de conforto, passemos para outra margem, porque lá Deus tem algo a fazer. Aleluia. Aleluia. Para deixar o trabalho, que muitas das vezes rouba o nosso tempo, e damos somente o que sobrou para o Senhor. Os discípulos precisavam entender que eles precisavam dar o melhor momento, a melhor parte, né? Abandonar tudo aquilo que estava afetando a sua vida espiritual, tudo aquilo que atrapalhava. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa tirar o celular que nos incomoda, que nos atrapalha, né? E deixar que o Espírito Santo, ele venha reger. Precisamos nos apresentar em consagração. Uma vida de separação, uma vida de estudo da palavra, de oração, de jejum, para chegar ao outro lado, né? Deixar de ser multidão para ser um que é usado no meio da multidão para a glória de Deus. Então havia uma ordem do Senhor e nesta manhã não é diferente, né? Nós temos visto uma geração que está acomodada, que está na sua zona de conforto e não tem tido sensibilidade para o chamado e para a ordem do Senhor. Mas o que havia do outro lado, né? Algo tinha lá do outro lado. Jesus estava interessado que seus discípulos chegassem do outro lado para resgatar um homem, né? Um homem que estava oprimido, um homem que tinha uma situação e uma história muito triste. Então Jesus ele usa a situação para que a gente venha, né, se transpor, se locomover para uma vitória. Nós temos uma geração hoje que está acomodada. O problema está acontecendo, a situação está acontecendo, mas então somente me deixo descansar e não quero reagir. Mas qual era a condição daquele gadareno, né? Havia um homem ali que era oprimido. A Bíblia diz que aquele homem ele era endemoniado, tinha um espírito imundo que atormentava ele, né? Que não deixava ele viver. Na verdade, a cidade de Gadareno já era uma cidade bem sofrida, com tantos eventos que já tinha ali. Mas aquele homem, ele sobressaía através do seu sofrimento, né? Ele vivia em sepulcros, ele vivia em cemitério, ele vivia em situações que hoje, né, não é diferente. Nós vamos entrar nesse contexto, que hoje não é diferente. Então aquele homem, ele vivia fora de controle. Havia uma situação ali a qual o Senhor precisava que os discípulos saíssem, né, daquela mesmice e fossem ver além, ter um olhar espiritual. Aquele homem vivia atado, né? Ele vivia preso por cadeias e grilhões. Aquele homem ele andava gritando, aquele homem ele andava se ferindo, ele mesmo se destruía. Então havia uma situação ali a qual o Senhor ele vê além. Nós não conseguimos, eu costumo dizer que nós precisamos ter uma visão de holofote. Hoje nós temos uma geração que tem uma visão de fósforo. O fósforo, ele acende muito pouco. O holofote, ele tem uma visão ampla. E quando Jesus, ele nos dá essa orientação, a gente precisa ver o que está lá do outro lado. O que está acontecendo lá do outro lado? Jesus, ele liberta o gadareno.
ele faz uma obra na vida daquele homem. Ele entra com providência, né? Foi a única coisa que Jesus ele fez ali em Gadara, foi libertar aquele homem. Então ele foi com propósito. O crente precisa ter propósito, né? Para estar aqui esta manhã eu tive que ter um propósito. Essa correria toda, netinho de dias, né? Babando muito, mas eu tinha que ter um propósito para estar aqui. Deus disse para mim, vai para o outro lado. Primeiro falou comigo, eu disse, André, eu não sei o que eu vou pregar. E Deus disse, vai para o outro lado. Sai da zona de conforto, sai da babação do neto e vai, porque pessoas precisam ouvir para sair da mesmice. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes a gente não consegue, mas foi a única coisa que Jesus chegou ali, era libertar ali aquele homem, né? Na verdade, Jesus ele queria, né, que aqueles homens que são os discípulos vissem a condição que estava o gadareno. Jesus quer que a gente veja as condições que estão ao nosso exterior, né? Quando a gente fica preso só no nosso barco, no nosso barquinho, louvando, adorando, é muito fácil, né? Mas quando a gente sai dessa zona de conforto e a gente vai olhar o que está, né, bem além, aí a gente vê a necessidade de sair. Precisamos atravessar, precisamos sair da zona de conforto. Mas o que há, né, do outro lado hoje? Vamos hoje, naquela época era o gadareno, e hoje? O que será que tem alguma coisa hoje que tem incomodado? Eu comecei assim, né, à noite, pela madrugada, que é o melhor momento, que não tem neto, não tem marido, não tem ninguém, e Deus começava a falar comigo, o que tem do outro lado? Tem uma população que está crescendo desordenadamente. Nós vemos, né, uma geração que ela está crescendo, mas sem fundamentos, muito pouco tem fundamentos bíblicos, fundamentos familiar, né? Então nós vemos o que está lá do outro lado. Aí nós vemos também o avanço das seitas, das heresias, tantas coisas têm surgido lá do outro lado, e que muitas das vezes no nosso convívio a gente não consegue ver, né? A gente está tão preso ali sem ter uma visão de holofote, com a nossa visão muito restrita, a gente não consegue ver isso, né? A gente tem visto o declínio, a estrutura familiar, né? O que tem acontecido no meio da família, o divórcio, né? O que tem acontecido, os filhos desamparados, desordenados, os abusos domésticos, o que tem acontecido do outro lado? É uma população envolvida, né, no alcoolismo, né, nas drogas, em várias outras coisas, né, o suicídio, a morte prematura que tem vindo nos últimos dias, né, a imoralidade sexual, né, o homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, as crianças, né, já tendo na sua idade terra, né, uma vida ativa sexual, né, as indústrias pornográficas, tendo ganhos bilionários, a pedofilia. Mas o que nós temos do outro lado? Nós temos aí a corrupção dos nossos líderes governamentais, né? O que nós temos visto do outro lado? As drogas destruindo, né, o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Os meios de comunicação, eles sendo usados para destruir. Então, se a gente for pensar, a gente precisa sair do nosso barco, né, e ter uma visão ampla. Mesmo que diante disso, nós tenhamos que entender que isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos uma grande responsabilidade como homens e mulheres de Deus comprometidos, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, né? Nós fomos chamados para mesmo temperar, para estar no meio de tudo isso que está do outro lado e que muitas das vezes a gente não consegue ou não queremos enxergar. Nós somos a luz do mundo e não podemos nos esconder, né? Nós somos referencial nessa geração. Eu estava vindo para cá e eu encontrava um jovem, ele me abraçava e dizia, tia, quanto tempo? Né? E no momento assim eu parei e falei, quem é? Não me lembro. Ele disse, não lembra de mim? Eu disse, não lembro. Ele disse, mas eu não me esqueço de você. Você me marcou lá na escola, no Castelo Branco. E eu fiquei assim, regozijando e alegre. Ele disse, não esqueci dos seus conselhos. Saí um bom tempo fora deles, mas hoje eu retorno para aqueles conselhos e vive novidades de vida. Então, nós temos um compromisso do outro lado. Não é? Jesus, quando ele chega ali nos Gadarenos e Gadara, ele vê que ali a situação era complicada. Então, ele convoca os discípulos. Nesta manhã, você que está na zona do seu conforto, né? Abra o seu entendimento e a sua visão para que o Senhor venha te esclarecer nesta manhã.
Agora, nós sabemos, né, que diante disso, né, a igreja ela não pode estar alheia a esta situação. A gente, às vezes, lança essa responsabilidade para os nossos governantes. Mas nós também temos parte nisso. Né, como cidadãos de bem, em nosso meio a gente pode mudar alguma coisa. Agora, a gente entende que quando nós nos levantamos, também o adversário se levanta. Tudo aquilo que você vai fazer, se levanta uma grande tempestade. Então, a tempestade ela vem para tentar te intimidar. Mas a Bíblia diz que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. E é esse Espírito que nos capacita. É esse Espírito que nos renova. É esse Espírito que nos dá condições de não olhar os obstáculos, a tempestade, o naufrágio do mar, do barco, o mar revolto, mas o Senhor está no meio dele. Aleluia. Quando ele diz, aquietai, quando ele disse, os discípulos se assustaram, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, no meio da tempestade, a gente não tem que temer, porque o Senhor, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele faz a obra, ele nos conduz à vitória, ele nos dá condições de dizer, cheguei a outra margem, não me intimidei, não deixei me contagiar com medo, mas estou aqui porque sei, né, que a tempestade, ela tenta nos impedir de chegar ao outro lado. Aleluia. A gente sabe disso. Todas as vezes, meu irmão, que você, minha irmã, que você está ouvindo a minha voz nesta manhã, que você pensar em reagir, a tempestade ela vai vir. Porém, ela não pode ser o fator principal para que você pare. Você tem que ver que o Senhor ele é maior, além. Ele domina a tempestade, ele domina o vento. Glória a Deus. Ele faz com que você seja mais do que vencedores. Se levantou uma tempestade, mesmo que os discípulos obedecessem ao mestre e fossem fazer o que ele mandou, o adversário ele se levanta. Mas deixa eu te falar uma coisa. O adversário ele se levanta porque Deus permite. É verdade. Deus permite para que a nossa fé ela seja avivada. Porque se tudo estiver bem conosco, André, a gente se acomoda. Na verdade, essa hora eu gostaria muito de estar em Itaguaí, no sítio. Mas a tempestade ela vem, a adversidade ela vem, Jesus vai para o outro lado. Olha, vai para outra margem, porque lá tem pessoas que precisam ouvir a minha voz. Né? Então, quando tudo vai bem, a nossa tendência é de entrar na zona de conforto, né? Nos alimentarmos nesse inverno com coisas gostosas, né? E descansarmos. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele levanta um povo forte, corajoso, destemido. Você que está na tua casa, saiba que o Senhor ele tem um chamado contigo. Ele não abre mão de você. E no meio da tempestade, o Senhor, ele não vai te desamparar. Nós sabemos, irmãos, que existem muitas pessoas na igreja que estão na tempestade, no meio da tempestade. Os grandes homens e mulheres de Deus, eles passam por muita tempestade para ser provados e aprovados por Deus, né? Mas nós sabemos que enquanto nós lutamos no meio dessa tempestade, muitos gadarenos serão libertos. Quantos gadarenos tem na sua casa nesta manhã? Quantos gadarenos tem na tua família, na tua parentela, na tua vizinhança? E você precisa sair da mesmice, reagir, colocar a mão no arado, né? Não olhar para trás, se apresentar como obreiro aprovado, que não tem que temer, maneja a palavra da verdade, e Deus vai agir e libertar o gadareno. Mas para o Senhor libertar o gadareno, os discípulos precisaram reagir. Os discípulos precisaram sair, né, do seu comodismo. Aí Jesus acalmou a tempestade. Ele acalmou a tempestade quando ele viu uma atitude. Muitas das vezes estamos passando um problema, está do nosso lado, está dentro da nossa casa e a gente se acomoda. Mas o Senhor quer que nesta manhã, aleluia, você se levante a tua cabeça, reage, aleluia, entra no barco com o mestre, porque ele vai te conduzir, ele não vai te deixar perecer. Glória a Deus. Quando os discípulos entenderam isso e achando que o mestre estava dormindo, na verdade ele estava esperando a atitude dos discípulos. O Senhor nesta manhã espera uma atitude minha, uma atitude sua, diante da adversidade, diante do problema, né? Jesus estava, né? A Bíblia diz que Jesus estava na polpa, ou seja, ele estava na parte de trás, né? E nós precisamos entender que Jesus, ele é o capitão.
não importa a posição que ele esteja, ele estará sempre controlando o barco. Ele vai controlar a tua casa, ele vai controlar a empresa que você trabalha, ele vai controlar o bairro, o município, o estado onde você mora, porque ele está no controle. Tudo está segundo a vontade dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então coloque Jesus hoje na frente, aleluia, da sua situação, e ele vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade. Aleluia. A Bíblia diz que se nos mostrarmos fracos ou desanimados no dia da adversidade, as nossas forças serão pequenas. E nós precisamos, diante desta época, nesta geração, neste século, estarmos de pé, né? E demonstrarmos o grande poder de Deus, a qual o Senhor tem nos capacitado, ao qual o Senhor tem nos colocado de alguma forma, né? A Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, quando ele anuncia o dilúvio, né? Diz que Noé, ele pregava, não é diferente dos dias de hoje. E as pessoas levavam isso muito na brincadeira. E Jesus vai vir. E Noé, ele anunciava, eles davam-se em casamentos, davam-se em festa, cada um preocupado com si mesmo, mas não entendia que o Senhor estava advertindo que o dilúvio vinha. E Noé disse, olha, prepara, entra com a tua família. O Senhor disse para Noé, prepara a arca, passa betume, vai fechando as brechas. Olha, com madeira de gofer, tem que ser uma madeira de excelência. Eu quero te dizer nesta manhã, prepara o teu barco, prepara a tua casa, prepara a tua família, porque o dilúvio ainda está entrando nos lares. Ainda está... E tem destruído famílias, vidas, mas o Senhor nesta manhã, ele te convida a que você saia da mesmice e passe para outra banda e encare o gadareno, dificuldade que tem vindo, e você vai ver a glória de Deus. E a partir desta manhã não será da mesma forma, porque o Senhor, ele precisa de uma igreja disposta a passar para o outro lado, com Jesus conosco, e nós veremos que a tempestade, ela vai passar. As águas poderão vir, entrar nos lares, mas o Senhor estará guardando os seus e dando vitória nesta manhã. Tome posse desta palavra. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que esteja tudo difícil, mas o Senhor está no controle do barco. E se Ele está no controle do barco, você pode passar para o outro lado, enfrentar a tempestade, porque você não vai perecer. Então receba esta palavra nesta manhã. Você que está ao alcance de nossa voz, a palavra para você nesta manhã se resume nisto: o Senhor vai acalmar a tempestade, e lá na frente o gadareno, que estava preso por grilhões, será liberto pelo poder que há na palavra do Senhor. Aleluia. Não temas, não te detenhas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Ele te toma pela tua mão direita e te diga, vai, porque eu estarei no controle da situação. Aleluia. Quero agradecer por este momento único, né, momento glorioso, né, de estarmos aqui nesta manhã, parabenizando a Rádio Manancial, né, pela organização, pelo acolhimento, né, e por esse trabalho tão lindo que tem sido feito, e que a gente sabe que não é fácil para chegar até aqui, né, porque essa trajetória aí de me trazer aqui está um bom tempo, mas vou retornar. Prometo, né? É como o Felipe disse, é a correria, gente. Na verdade, a gente até tenta se organizar, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Mas quero parabenizar o cantor, os irmãos tocam muito bem. Obrigado. Nosso pastor que trouxe uma introdução maravilhosa. E todos, não sou dona do programa que eu estou fazendo o fechamento, mas que o Senhor possa abençoar nesta manhã e fique com esta palavra. Aleluia. Saia do comodismo. Amém. Passe para o outro lado. Tenha visão de holofote e deixa Deus agir na tua casa, na tua família, e que o Espírito Santo possa nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém? Palavra